Fala pessoal, professor Rafael aqui. Vamos continuar estudando os gráficos da função de segundo grau e agora a gente vai analisar o seu vértice. Vértice é a pontinha que eu tenho aqui da nossa parábola. Essa parábola pode estar com a concavidade para baixo ou para cima. Quando eu tenho o maior valor possível dessa função, ou seja, o maior patamar possível, ou seja, o máximo dessa função, palavra máximo aqui, significa que é o máximo que eu consegui chegar, o máximo que ela vai até lá em cima. Isso vai ocorrer em alguma situação, eu preciso de um x específico para que isso ocorra. Esse ponto lá em cima, que seria o fim, ou no começo das coisas, né, o máximo valor aqui, eu vou chamar ele de vértice. Que pode tanto ser assim, o maior lá de cima, maior altura possível, coisa do tipo, quanto lá embaixo também, que é o menor valor possível, mínimo, mais fundo do poço possível. Ambos são vértices para mim. Nesse vértice reina, lá no patamar do y aqui, o máximo valor, ou desse caso aqui, o menor valor possível que ela pode chegar. Então, por exemplo, vou construir um túnel em que a maior entrada seria esse valor lá em cima, coisa assim do tipo. Ou então quero construir um poço, qual que é o maior tamanho de fundura desse poço, né? De profundidade desse poço. Então eu consigo tirar com esse gráfico de segundo grau também. Então, toda vez que eu falar de máximo e de mínimo, eu estou tratando ali de y do vértice, esse valor que eu quero encontrar. Quando que isso vai ocorrer? Isso ocorre quando eu tenho um x específico, que é o x do vértice. Muito comum também de cobrar o seguinte, vamos supor que aqui eu estou falando do meu dinheiro, e aqui é a questão da quantidade de produtos que eu faço, ou vendo, coisa do tipo. Se eu quero ter o maior lucro possível, ganhar o maior valor possível, eu estou olhando para o meu dinheiro, y do vértice. Se eu quero saber quantos produtos eu preciso vender para ter o maior lucro possível, x é a quantidade de produtos, então eu estou se tratando de x do vértice, porque eu estou querendo saber qual a quantidade de produto para que eu tenha o maior valor possível. Também é muito comum perguntar a questão de altura, por exemplo. Altura aqui em função da distância ou então em função de um x. Qual que vai ser a maior altura possível da entrada do meu túnel? A maior altura é o meu y no vértice. Quando que isso vai acontecer? Há uma certa distância aqui que se encontra da abertura desse túnel. Então, você tem que identificar na questão, se eu estou te perguntando x do vértice e y do vértice. Descobrindo quem que eu estou perguntando, fica fácil. X do vértice e y do vértice são fórmulas para a gente, que a gente decora um pouquinho aqui e vai com ela para a vida, porque a gente precisa saber. E só aplica, estou mexendo sempre com os coeficientes lá da minha função. Um truquezinho que a gente tem, o x do vértice sempre vai estar no meio do caminho das raízes. Então, se eu tenho aqui minhas raízes 0 e 4, onde está tocando aqui no eixo x, a minha função, o x do vértice se encontra no meio do caminho, ele está aqui. Entre 0 e 4, a distância que se encontra é a metade, então é 2. Então, já sei que o meu x do vértice é 2, e o meu y do vértice eu preciso de mais informações para calcular, mas já é um truquezinho já interessante. Então, vou aplicando aqui, por exemplo, nessa função, se eu te perguntasse assim, qual que é o valor de x para que aqui essa função tenha o maior valor possível, eu estou te perguntando o x do vértice. Então, seria menos b, o valor aqui, que é menos 2, sobre o valor de 2a. 2 vezes o valor de 1, então aqui vai ficar menos 1. Então, quando aqui é menos 1, essa conta vai ter o maior valor possível. E qual que é esse maior valor possível? Aí sim, ou o menor valor possível, dependendo da situação. Como que eu vou saber quando é maior ou menor? Ligado aqui com a minha concavidade. O maior é quando a minha concavidade é negativa, o menor é quando a concavidade aqui é positiva. Então, se aqui a concavidade é positiva, então eu estou se tratando aqui do menor valor possível. Então, quando que isso vai acontecer? Quando x é menos 1. E qual que é esse valor? Quando esse valor aqui for dado pelo menos delta sobre 4a. Calculo o delta rapidinho, b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o valor de c. Só que é só delta, tá, gente? Não é raiz dele, não. O delta, então, vai dar quanto aqui? Menos com menos é mais, fica 4 mais 4 vezes 8 é 32, isso vai dar 36. Joga para cá, vai ficar menos 36 sobre 4 vezes o valor de A. O valor de A é 1. Então, menos 36 sobre 4, metade de 36 é 18, metade de 18 é 9, então fica menos 9 aqui. O que eu estou querendo dizer, então? Quando o meu x vale menos 1, essa conta toda dá menos 9. Ou, a menor conta possível, o menor valor possível que eu for colocar aqui e fazer essa conta, vai dar menos 9. Quando isso vai acontecer? Quando o seu x for menos 1. Tudo bem, pessoal? Importantíssima essa parte da matéria aqui para a gente poder esclarecer as coisas. Até a próxima, galera.